A paz do Senhor Jesus para todos. Estou aqui para a gente estudar mais um pouco da palavra. Esse é o meu objetivo, ministrar e trazer a revelação da palavra, aquilo que Deus nos delega. Quero convidar vocês hoje para abrir sua Bíblia no Salmo 133. O Salmo que tem pessoas que deixam aberto até no carro, dentro de casa, no Salmo 133. Ele não sabe a importância que tem esses salmos. É um salmo muito rico no conhecimento, no aprendizado para as nossas vidas. Pois bem, Salmos 133. Salmos não tem capítulo e não tem versículo, porque o Salmos é o inário de Israel. A gente usa hoje a leitura dos Salmos como livro, mas Israel usa como cântico. Então, hoje, como a gente tem a harpa para louvar, Israel ele tem os Salmos para louvar o Senhor, que é o seu inário, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o vale do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmos 133, ele tem 3 divisões. Diga comigo aí. A primeira divisão dos Salmos é união dos irmãos. Segunda divisão de Salmo é a unção do azeite perfumado. E a terceira divisão dos Salmos é o orvalho do Hermon que voa sobre o monte Sião. Pois bem, vamos entender a primeira divisão dos Salmos. É a união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando Davi escreve esse salmo do inário, ele subia a escada do templo de Jerusalém com os irmãos unidos nessa escala do templo, para entrar no templo e dizer como é bom e como é suave que os irmãos vivem em união. Aqui no esboço que eu preparei, vou ler aqui para os senhores que vai ouvir, ó. O povo costumava viajar para Jerusalém em grupos de família. Lucas capítulo 2, verso 41 a 52. Naquela época, o povo gostava de andar em grupo de famílias unidos, eles não gostavam de andar separado. Hoje a gente vê uma desunião grande nas igrejas, o povo fala assim, eu vou para o céu. Mas como é que a gente vai para o céu se a gente já vive desunido aqui na terra? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A união, irmão, é uma coisa que dá força para a igreja. Uma igreja desunida é fraca, uma igreja unida ela é fortalecida. Hoje uma igreja não visita a outra, pastor proíbe do irmão na igreja do outro visita o outro, que não pode. Irmão, que desunião é essa? Que céu é esse que a gente vai? Que lá a gente vai estar todos juntos. E naquela época eles viajavam para o templo de Jerusalém em grupos de família. As famílias eram unidas, viviam unidas naquela época, isso é importante. Além disso, vale para os cristãos e igrejas de famílias e precisamos aprender a caminhar juntos. A gente precisa aprender a caminhar junto, igreja, em amor e manter a união do Espírito do povo de Deus, a responsabilidade de cada cristão. Precisamos manter essa união, a igreja está muito desunida nos dias de hoje. Nascemos do Espírito. Nem sempre os irmãos vivem em união. A gente nasceu do Espírito, a gente aceitou Jesus, mas nem sempre porque a gente nasceu do Espírito a gente vive em união. A gente tem exemplo, Caim e Abel. Caim matou Abel. 2 irmãos biológicos que não se entenderam e tiveram ciúme uns de outros. Tem famílias que têm problema, que os irmãos dentro de casa não se dão com o outro. Irmãos que têm inveja do outro, tem irmãos biológicos que não conseguem viver bem, e irmãos em Cristo hoje no templo que não vivem bem, brigando, discutindo com o outro. Irmão, vigie que a gente precisa ir para o céu. Os irmãos de José odiavam e venderam José. Os irmãos de José também, José não vivia bem com os seus irmãos. Como é que você está vivendo na sua casa e na casa de Deus? Venderam José, porque os irmãos de José não gostavam de José não vivia bem. Miriam e Arão criticaram o seu irmão Moisés. Miriam e Arão também não vivia bem com Moisés, criticavam o seu irmão na liderança. Alguns dos filhos de Davi violaram contra a lei. Os filhos de Davi também, os irmãos não viviam bem. Por quê? O que acontece? Aminon estrupou sua própria irmã. Absalão vai lá e mata Aminon. Então os irmãos de Davi, os filhos de Davi, os irmãos,
aos filhos de Davi. No caso, não se deram bem, brigaram, discutiram, que um tiraram a vida do outro. Então os irmãos não viviam bem fisicamente, tá bom? Os discípulos de Jesus também discutiam com pequena frequência deles para quem era o maior no reino do céu. Paulo e Barnabé também teve problema, Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, 36 a 41. Paulo e Barnabé têm problema. Toda igreja tem problema, mas o bom é que a igreja vive união. Em união lá no culto e união dentro da sua casa com seus irmãos sanguíneo, tá bom? Vamos unir as forças, vamos viver a união. Esse é o primeiro aqui, o Salmo 133, é a primeira divisão, é a união. A segunda é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão que desce a orla das suas vestes. Naquela época, senhores, o que é que acontecia? Os sacerdotes, na época, quando ia ungir, receber unção, era derramado na cabeça do sacerdote que ia ser ungido um frasco de óleo sobre ele, e o óleo corria sobre o seu corpo. O óleo corria sobre o seu corpo. Quando alguém visitava a casa de alguma pessoa naquela época, que sentava na mesa, ele recebia um banho de óleo de azeite perfumado. Então, literalmente aqui, como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, o óleo derramado na cabeça de Arão escorria pela sua barba e escorria pelas suas vestes. Era um óleo, um azeite perfumado, tanto para quem fazia visita e como para o sacerdote que recebeu a unção desse azeite, que hoje a unção nas igrejas não se derrama mais azeite na cabeça. Hoje dobra os joelhos, pastores oram e você já está ungido pela oração pastoral. Então o que é que eu quero dizer? Esse óleo, esse azeite representa a unção do Espírito Santo. Deus vai derramar azeite na tua vida, a unção do Espírito Santo vai derramar na sua vida. Deus vai renovar as suas forças. Te prepare que Deus tem azeite perfumado para a sua vida. Oh, glória a Deus. A terceira divisão de Salmos é como a orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Naquela época, o Monte Hermon, para quem não sabe, o Monte Hermon, ele tem aí aproximadamente, senhores, o Monte Hermon tem aproximadamente quase 3.000 metros, quase 3.000 metros de altitude, quase 3.000 metros, vamos supor, 3.000 metros tinha o Monte Hermon de altura, 3.000 metros de altura. E o Monte Hermon é todo coberto de gelo, todo coberto de neblina. Então, quando esquenta, essa água descongela e ela desce. E essa água, ela beneficia o Jordão e o Mar da Galileia, que é a água que desce do Monte Hermon, ela vai para a Galileia e vai para o Jordão. Mas só que o texto diz aqui que o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. O Monte Sião ficava a 300 metros distante do Monte Hermon. O orvalho do Monte Hermon era lançado no Monte Sião. O Monte Sião era um monte baixo. O Monte Hermon tinha 3 metros de altura e o Monte Sião era um monte pequeno. O orvalho do Monte Hermon vinha sobre o Monte Sião. Porque naquela época os judeus só tinham 2 chuvas no ano. E eles dependiam do orvalho, que o orvalho vinha à noite, que vinha sobre as plantações deles, sobre o que eles plantavam, e isso dava vida para as suas plantas. O orvalho que vinha do Monte Hermon dava vida para as plantas. Esse orvalho que vinha sobre o Monte Sião simboliza, no sentido espiritual, a glória de Deus, a presença de Deus sobrevindo nas nossas vidas. Quando você senta perto de um crente na igreja, que ele está, glória a Deus, aleluia, amém, a unção dele transporta para o outro irmão que está do lado. Você é o Monte Hermon e o seu irmão é o Monte Sião. Ele precisa, às vezes o Monte Sião, que representa o crente espiritualmente falando, ele está ali no culto vazio, não está sentindo nada. Mas você que representa o Monte Hermon, que está cheio do Espírito, quando você glorifica, um chão da sua vida vai pegar no Monte Sião, que é o irmão que está no seu lado, e ele vai ser contagiado com a glória de Deus que está na sua vida. O culto vai ser
ser uma benção. Em nome de Jesus, te prepara que Deus tem orvalho para a sua vida. Deus tem refrigério para a sua vida. Você que está prostrado, desanimado, sem esperança, sem crer no milagre, Deus vai mandar do Monte Hermon orvalho para a sua casa, para a sua vida. Deus vai trazer um renovo, um refrigério na sua vida. Você que não fala mais em línguas, você que não sente mais a presença de Deus, te prepara que o Monte Hermon vai vir orvalho para a tua vida. Este orvalho vai dar vida para você, vai renovar as suas forças. Este orvalho vai dar vida para a sua família, para seus filhos. Deus vai derramar orvalho de bênção na tua vida. Você é o Monte Sião. Você é um monte mais baixo, você é um monte pequeno, mas o Monte Hermon, Deus fazia com o orvalho, vinha sobre o Monte Sião, que estava a 300 metros de distância. O Monte Sião é um monte baixo, e o Monte Hermon tem 3 metros de altura, e o vento traz o orvalho dele sobre o Monte Sião, para que o Monte Sião tivesse vida, para que as plantas naquela época tivessem vida, e Deus vai trazer sobre você refrigério, Deus vai trazer sobre a sua vida a unção do Monte Hermon, que isso representa a chuva seródia de Deus na tua vida. Deus vai trazer vida, Deus vai trazer bênçãos, milagres para a tua casa. Se você crê, tome posse. Tome posse agora do milagre. Deus cura você, porque o orvalho do Monte Hermon vai vir na tua vida, vai arrancar esta enfermidade, este desânimo, esta cantiga que eu não posso, que não vai. Receba orvalho agora do Monte Hermon. Você é o Monte Sião, você é a parte mais frágil, mais baixa, mas Deus vai te alcançar hoje. Receba agora o renovo e a vitória de Deus. Oremanto bacandere vachuri amai. Receba em nome de Jesus. Receba o orvalho do Monte Hermon. Que Deus te abençoe. É só vitória. Oh, glória a mim, Jesus.